Graça e paz, família, amém? Quantos vieram dispostos a ter um encontro com Jesus, digam amém. Quantos já tiveram um encontro com Jesus hoje, digam glória a Deus. Para aqueles que não tiveram, irmãos, a igreja não é o lugar exclusivo do encontro com o Senhor. A igreja é o lugar onde nós celebramos o encontro com Jesus e em comunidade nós adoramos o Deus vivo. Pode sentar no seu lugar. Houve um tempo que era no templo que se buscava a presença de Deus. Mas quando Jesus veio, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo e o Deus que estava no Santo dos Santos passou a habitar em nós. E agora nós temos livre acesso a Ele, de modo que ao abrir nossos olhos pela manhã, nós podemos nos encontrar com o Senhor. E encontros com Jesus é o tema da série desse mês. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Iremos refletir sobre os versículos de 1 a 12. Nos 2 primeiros domingos desse mês, nós fomos tremendamente ministrados em cima do texto de João 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. No último domingo, nós ouvimos a respeito do encontro de Jesus com Zaqueu, em Lucas 19. E hoje nós vamos refletir sobre o encontro de Jesus com o homem paralítico. Iremos ler o texto de Marcos 2, mas essa passagem também se encontra em Mateus 9 e em Lucas 5. Eu peço que você se volte ao texto. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura no telão. Diz assim a palavra de Deus. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai santo e querido, nós queremos te louvar pela tua presença neste lugar. Nós queremos te louvar porque o Senhor nos conduziu, ó Pai, à tua casa, para que pudéssemos, Deus, celebrar, Deus, a tua vida, para que pudéssemos, Senhor, ouvir a tua palavra. Por isso, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos estar atentos às preciosidades da tua palavra revelada. Deus, que essa palavra, Deus, venha ao encontro dos nossos corações, gerando edificação, transformação e vida. Deus, que nada venha roubar, Senhor, a atenção e a compreensão daquilo que será ministrado nessa noite. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Volte-se ao primeiro versículo do texto que nós lemos. Esse primeiro versículo vai nos dar uma contextualização sobre aquela situação. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou
rapidamente. O contexto aqui é que Jesus estava voltando da sua missão pela Galileia. Se nós nos voltarmos para o capítulo 1, versos 38 e 39, nós vamos verificar que o ministério de Jesus na Galileia consistiu em pregar nas sinagogas, expulsar demônios e curar enfermos. Queridos irmãos, esse ambiente é um ambiente espiritualmente desértico. Antes de Jesus e de João Batista, Deus não havia se manifestado por cerca de 400 anos. O povo não ouvia a voz de Deus, não via os sinais da presença de Deus. Aqui ou acolá se levantava algum mestre tentando arrebanhar alguns discípulos, mas no máximo esses eram alguns mágicos que tentavam arrebanhar as pessoas para si mesmo. E de repente Jesus inicia o seu ministério e com poder e graça começa a pregar a mensagem do reino e começa a realizar sinais, curas, expulsão de demônios, de modo que o seu nome se tornou conhecido em toda a região. Então haviam ali pessoas certamente que não conheciam a Jesus, mas já tinham ouvido falar a respeito dele e estavam curiosas para encontrá-lo, para conhecê-lo. Versículo 2: Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Muito provavelmente Jesus estava aqui hospedado na casa de Pedro, e as pessoas, ao saberem disso, correram ao seu encontro. Uma curiosidade interessante sobre a vida na Palestina é que a vida na Palestina ela era muito pública. Pelas manhãs as pessoas abriam as portas das suas casas e quem quisesse podia entrar e sair por elas. De modo que as pessoas se chegaram àquele lugar e foram enchendo aquela casa. E tamanha era aquela multidão que muito provavelmente tenham tido fechado até a rua de frente à casa. É provável que a casa onde Jesus estava tenha sido uma casa humilde. E casas humildes naquele tempo tinham apenas um único cômodo. A porta não tinha um terraço, não tinha uma antessala e ela dava de frente para a rua. Uma porta aberta, irmãos, significa um convite a qualquer pessoa para entrar. E como aquela casa que estava aberta para as pessoas ouvirem a Jesus, assim é a igreja. Enquanto nós temos programação, enquanto tem pessoas aqui, as portas da igreja sempre estarão abertas para aqueles que precisam de uma palavra de esperança, de uma palavra de conforto, de uma cura, de um consolo. Então, se você está vindo hoje pela primeira vez a essa comunidade, as portas dessa igreja estão sempre abertas para você. Você é muito bem-vindo aqui neste lugar. Eu não sei o que motivava aquelas pessoas a irem ao encontro de Jesus. Talvez aquelas pessoas elas tenham ido ao encontro de Jesus para serem curadas. Outras apenas para matarem a sua curiosidade e saber quem era aquele homem de que tanto falavam. Outros talvez tenham ido apenas para ouvir o que aquele homem tão cheio de Deus tinha para falar. Devemos refletir diariamente qual é a nossa motivação para nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Ele sempre tem algo de bom para nos ofertar, mas nós precisamos também entregar a nossa vida em dedicação completa a Ele, estar atentos àquilo que Ele tem para ministrar sobre nós, seja numa imersão, seja num culto de celebração, seja numa célula. Precisamos estar prontos e sempre nos preparar para nos encontrar com o Senhor Jesus. Com qual expectativa você saiu da sua casa hoje para vir à casa do Senhor ouvir a sua mensagem? Abra o seu coração e deixe o Senhor Jesus falar ao seu coração. Reflita sobre essas palavras, guarde-as, aplique-as
e permaneça nelas. Ainda no versículo 2, aqui nós percebemos qual é a prioridade do ministério de Jesus. Jesus não estava ali naquela casa ainda realizando milagres. Ele não estava ali naquela casa ainda fazendo sinais. O texto diz que ele estava anunciando a palavra. Ele estava pregando o evangelho, proclamando o reino de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com os movimentos, com as reuniões, com as profecias, com os avivamentos, com os locais que dizem se falar de Jesus. Porque como nós vemos aqui nesse encontro, no ministério, na vida de Jesus, a palavra ela tinha primazia, a mensagem era o centro, era aquilo que era mais importante. Então, se há uma reunião, se há um lugar onde se fala de Jesus, é preciso ter palavra. É preciso que essas reuniões estejam fundamentadas no puro e simples evangelho de Deus. Então, igreja, cuidado com quem você ouve, cuidado aonde você vai. Você tem uma igreja séria, que tem cultos das redes, culto de celebração, comunhão, imersão, e todas as programações dessa comunidade estão fundamentadas na palavra de Deus. Porque é a palavra que tem o poder de transformar, é a palavra que tem o poder de restaurar. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvar primeiro o judeu e também o grego. Foi essa palavra que nos alcançou, foi essa palavra que nos transformou, é essa palavra que conduz a nossa vida como igreja. O ministério de Jesus estava plantado na palavra. O seu maior objetivo era anunciar a palavra. Outro ponto interessante que nós observamos aqui no versículo 2, nesse encontro, Jesus no seu ministério na Galileia estava ensinando nas sinagogas. Ele também pregou ao ar livre. E aqui ele está pregando numa casa. As casas, irmãos, também são um lugar para encontros com Jesus. E nós já entendemos isso. Nas segundas-feiras nós estamos tendo um treinamento sensacional de líderes de célula. E ainda dá tempo de você fazer parte desse treinamento. São 2 faltas, já teve 2 reuniões, então está no limite. Tire a segunda da sua agenda, venha se capacitar. Nós precisamos abrir as nossas casas para promover encontros dos nossos amigos e familiares com Jesus. As pessoas estão carentes, irmãos. Depois da pandemia houve o distanciamento social. Ninguém mais se relaciona com ninguém. E eu trabalho no comércio. E eu sei que quando a gente dá atenção e começa a conversar com um dos nossos clientes, se deixar, ele passa ali horas conversando. Porque as pessoas estão carentes de atenção, as pessoas estão carentes de cuidado. E o sofá da sua casa pode ser o lugar de você apresentar Jesus a essas pessoas. O sofá da sua casa pode ser o lugar onde essas pessoas vão ser imergidas na presença de Deus. O sofá da sua casa pode ser o divã terapêutico que vai curar a alma e o espírito dessas pessoas. Versículo 3. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Versículo 4. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Outra lição que nós podemos extrair dessa passagem é que há encontros
que são marcados pelo próprio Senhor Jesus, como nós vimos em João 4, quando ele vai ao encontro da mulher samaritana junto ao poço. Há encontros que são marcados por atitudes sinceras, como foi com Zaqueu, e há encontros que são marcados por amigos que enfrentaram obstáculos, amigos que não desistiram, amigos que se esforçaram, amigos que insistiram. Havia uma multidão cercando aquela casa. Eles não tinham acesso direto até Jesus, mas eles tinham um propósito: levar o seu amigo paralítico até o encontro daquele que poderia trazer a solução do seu problema. Então eles traspassaram os obstáculos, arrodearam a multidão. E outra característica sobre as casas daquele tempo é que elas possuíam um terraço na parte superior, onde os telhados eram planos, feitos de vigas, ramos e barro calcado. E havia uma escada no exterior das casas que dava acesso a esse telhado. Esses homens não desistiram diante dos obstáculos. Esses homens não desistiram diante das dificuldades. Esses homens, ao chegar na igreja e verem a igreja lotada, não voltaram para casa. Eles insistiram porque eles sabiam que ali se encontrava a solução dos seus problemas. E ali, talvez, num espaço estreito, aqueles 4 homens carregaram o seu amigo, cavaram o telhado e o desceram na frente de Jesus. Queridos irmãos, é bem verdade que a maioria das pessoas vem até Jesus pela intercessão, pelo convite e pelo encorajamento de outras pessoas. Quantas pessoas já não passaram hoje, tanto de manhã quanto agora de noite, na frente da igreja? As portas da igreja estão abertas, mas elas não entraram. Muitos de nós estamos aqui porque alguém nos convidou, porque alguém investiu nas nossas vidas, porque alguém nos trouxe. A pergunta que esse texto faz a nós é: que tipo de amigo nós temos sido para aqueles que nós declaramos amar? O que é que nós temos feito por aquelas pessoas que estão dia após dia? O texto sugere que a iniciativa desse encontro tenha sido dos seus amigos. Quando nós olhamos todos os evangelhos que tratam desse texto, nós vemos que Jesus considerou a fé dos seus amigos para curá-lo. No versículo 5, ele diz: ao ver a fé que eles tinham. Assim como esse paralítico que estava impossibilitado de ir ao encontro de Jesus, há muitas pessoas no mundo impossibilitadas de se encontrar com Ele, não por conta de uma deficiência ou enfermidade física, mas principalmente por causa de uma enfermidade espiritual. O homem já nasce no pecado e distante de Deus. Em 2 Coríntios 4:4, nós vemos que o diabo cegou o entendimento das pessoas, para que o evangelho de Cristo não lhes resplandeça. Muitas pessoas, irmãos, jamais pisarão em uma igreja de livre e espontânea vontade. Essa semana eu vi uma pesquisa que falava sobre as 10 instituições que mais perderam crédito com a sociedade. E pasmem vocês, a igreja estava nos últimos lugares. As pessoas não confiam mais na igreja, não confiam mais nos crentes. De livre e espontânea vontade, dificilmente alguém entrará na igreja. E nós precisamos entender que nós somos como esses amigos do texto, que precisamos carregar aqueles que estão perdidos longe de Jesus para a comunhão com Ele. Em 2 Coríntios 5:18,
O apóstolo Paulo nos diz que nós fomos reconciliados com Cristo e nós somos também chamados para o ministério da reconciliação. É o meu e o seu papel trazer essas pessoas ao encontro com Jesus. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Você foi alcançado pelo Senhor. Você recebeu o Espírito Santo de Deus, que é o selo, a garantia da sua entrada no céu. Já poderíamos estar lá. E por que estamos aqui? Porque o Senhor nos incumbiu de uma missão: testemunhar do seu Evangelho, pregar sobre o reino de Deus, manifestar a graça do Senhor Jesus, compartilhar a mensagem de salvação com todas as pessoas que nós conhecemos e que não conhecemos também. Versículo 5 do texto. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. E como eu disse, em todos os textos dos evangelhos, fica claro que o Senhor Jesus considera a fé dos seus amigos para salvar aquele paralítico. E nós precisamos entender que apesar da salvação ser individual e ser o Senhor que salva, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, a nossa fé pode fazer com que Deus se revele àquelas pessoas e convençam eles do seu pecado. Se não fosse assim, igreja, não faria sentido nós orarmos por conversões. E todos os dias, de 5 às 6 da manhã, nós estamos aqui na oração da madrugada, com 2, 3, 5, 6 pessoas, intercedendo 1 hora. Há 2 urnas lá atrás, uma por causas impossíveis e outras pela conversão dos nossos amigos e familiares. E nós já temos resposta dessas orações. Pessoas já foram alcançadas pelo Senhor, pela súplica dos seus santos. Nós precisamos continuar orando, igreja. Nós precisamos continuar apresentando os nossos amigos diante do Senhor. Se a nossa fé não fosse considerada para salvar aqueles que nós amamos, o texto de Atos 16:31 também não fazia sentido. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. O texto de 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, também não faria sentido. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Precisamos orar para que as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus possam se entregar a Ele, para que o Senhor possa revelar o seu Evangelho, para que as escamas dos olhos possam cair e essas pessoas possam entregar as suas vidas a Ele. O grande desafio dessa mensagem para nós enquanto igreja hoje é não desistirmos de quem nós amamos. Ore, jejue, invista, insista, carregue, conduza os seus amigos e familiares a Cristo. Talvez você esteja aqui hoje porque alguém investiu e insistiu na sua vida. E talvez você possa dizer: mas pastor, a gente não deve jogar pérola aos porcos. Mas imagine o seu filho, o seu cônjuge, o seu pai, que está padecendo de uma doença mortal, de uma doença fatal, e você tem o remédio para essa enfermidade, mas essa pessoa não quer tomar esse remédio. Você vai deixar de lado, você não vai insistir para que ela tome esse remédio. As pessoas estão adoecidas com a pior das enfermidades, o pecado, que causa a separação delas e de Deus e que as condena para o inferno. E nós temos o remédio, o antídoto, que é o Senhor Jesus. Precisamos compartilhar essa mensagem, precisamos insistir nessas pessoas. A maior demonstração de amor que nós podemos dar
as pessoas que nos cercam é apresentar Jesus a elas. E quando elas não quiserem, é interceder ao Senhor por elas, para que Deus possa transformar, quebrantar os seus corações e elas possam entregar suas vidas a Ele. Que tipo de amigo você tem sido? Reflita sobre essa pergunta. Que tipo de amigos você tem tido? Reflita também sobre essa pergunta. Será que nós temos aproximado mais as pessoas da política, da economia, do futebol ou do Senhor Jesus? Ainda no verso 5, Jesus diz ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Talvez não fossem as palavras que aquele homem e seus amigos esperavam ouvir primeiramente de Jesus. Eles obviamente estavam ali porque queriam ver a cura do seu amigo que estava ali numa maca. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, nós devemos saber que Ele age no mais profundo das nossas necessidades. A maior necessidade do homem não é a cura física. A maior necessidade do homem é a cura da alma, a cura espiritual. Para nós pode não ter uma relação direta, doença e pecado. Mas naquele tempo, na cabeça daqueles homens judeus, o pecado estava intrinsecamente ligado ao sofrimento. Eles acreditavam que quem sofria, sofria porque estava em pecado. Foi assim com os amigos de Jó, que acusaram ele de ter feito alguma coisa. Havia um dito entre os rabinos que dizia: nenhum doente será curado de sua enfermidade até que Deus não lhe tenha perdoado todos os seus pecados. O doente era um homem que Deus estava zangado na cabeça deles. E isso é uma meia verdade, porque hoje nós sabemos que há enfermidades que são causadas diretamente por pecados. E há também enfermidades que são causadas não por pecados cometidos pela pessoa, mas às vezes pelos pais, pelos antepassados daquela pessoa. Para o judeu fazia sentido, antes do homem ser curado fisicamente, ele ter os seus pecados perdoados. Contudo, essa história ela parece ter um significado mais rico. Talvez esse não tenha sido apenas o pensamento daqueles rabinos, dos judeus que ali estavam. Talvez esse fosse também o pensamento daquele paralítico. Talvez ele pensasse que a sua enfermidade era causada pelo seu pecado e que Deus estava zangado com ele. Então a primeira coisa que Jesus faz ao olhar para aquele homem na sua miserável condição é dizer: filho, perdoados estão os seus pecados. Deus não está zangado com você. Hoje as portas da graça se abrem para você. E o terror, o medo de Deus, do distanciamento do Senhor, saiu do coração daquele homem. E esse único ato de Jesus foi suficiente para curá-lo por completo, como nós vemos no texto a seguir. A primeira coisa que Jesus faz com cada um de nós, ao se encontrar conosco, é dizer: filho, Deus ama você. Ele não está zangado com você. Arrependa-se do seu pecado. Não tenha medo. Meus irmãos, não importa o tamanho do seu pecado, muito maior é o amor e a graça de Deus. Porque o amor dele cobre multidões de pecados. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A missão principal de Jesus não consiste em nos dar casas, terrenos, empregos, contas gordas no banco.
A missão principal de Jesus não consiste em nos dar saúde. Ele pode sim fazer essas coisas se Ele quiser. Mas a sua missão principal é livrar o homem da condenação do pecado. É trazer o perdão de Deus. Porque essa é a maior das necessidades do homem. O perdão é o maior dos milagres realizados por Jesus. Supre a maior das necessidades, custa o mais alto preço e traz a maior das bênçãos e os resultados mais duradouros. A Bíblia nos apresenta várias passagens que falam sobre Jesus como Salvador, que falam sobre a sua obra redentora para libertar a humanidade da condenação do pecado. João 3, 16 e 17 você conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Romanos 3, 23 e 24, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje, o perdão de Deus está liberado sobre a sua vida. Se você se arrepender dos seus pecados, e se você reconhecê-lo como Senhor e Salvador, essa é a missão do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos compartilhar na nossa pregação. Essa é a mensagem pura e simples do Evangelho. Ele veio para nos libertar do cativeiro e da condenação do pecado. Esses versículos citados mostram a mensagem central do Evangelho, que é a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo, que perdoa pecados e oferece a vida eterna a todos os que nele creem. Não importa o passado, não importa o pecado, arrependa-se e o Senhor liberará perdão sobre a sua vida. Arrependa-se e o Senhor lhe dará pelo Espírito Santo uma nova vida. Versículo 6 até o 10. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: até aqui. Jesus, como nós vimos, ele tinha atraído uma grande multidão. E não apenas ele atraiu a atenção da multidão, mas também atraiu a atenção dos mestres da lei. Havia uma cúpula, um tribunal judaico, o sinédrio, que era responsável, ou melhor, eles se consideravam responsáveis por serem guardiões da lei. E havia certamente uma ala responsável no sinédrio por investigar os falsos profetas. E certamente ao ouvir falar que Jesus havia retornado a Cafarnaum, aqueles homens eles devem ter imediatamente se dirigido aonde Jesus estava. O texto nos sugere que eles estavam próximos ao Senhor Jesus. Então eles chegaram à frente da multidão. E quando escutaram que Jesus dizia ao homem que os seus pecados estavam perdoados, eles ficaram perplexos. Eles se sentiram
ultrajados. Uma das ideias essenciais da fé judaica, e não apenas da fé judaica, mas da fé cristã também, é que somente Deus pode perdoar pecados. O homem que pretendesse ter esse poder estava então insultando a Deus. Era blasfêmia. E o castigo de blasfêmia, segundo Levítico 24:16, era a morte por apedrejamento. Certamente esse foi o desejo daqueles homens, ao ouvirem Jesus proclamar aquelas palavras. Talvez pela multidão ali, eles não fizeram isso, ou porque Jesus, que é Deus conosco, que sonda os pensamentos e os corações, sabia o que aqueles homens estavam arrazoando entre si, e já trouxe a resposta sobre eles. Como eu disse aqui, aqueles homens acreditavam que a enfermidade estava ligada intrinsecamente com o pecado. Então não faria sentido Jesus primeiro curar aquele homem fisicamente, para depois dizer: perdoados são os seus pecados. Por isso Jesus pergunta para eles: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante, tome o seu leito e ande? Qualquer pessoa, qualquer enganador poderia dizer isso ao paralítico: perdoados estão seus pecados. Não havia uma forma empírica de demonstrar que aquelas palavras eram verdadeiras. Aquela afirmação de Jesus era algo que não era verificável. Deus te abençoe. Você pode dizer para alguém, mas qual é a garantia que Deus vai abençoar aquela pessoa? Perdoados estão os teus pecados. Aquilo poderia trazer um alívio momentâneo àquele homem, mas eles não teriam certeza, confirmação, se aquilo de fato estava acontecendo. E aqui, mais uma vez, Jesus revela quem Ele é. Jesus afirmou a sua divindade, não apenas ao perdoar os pecados do homem, e também não apenas ao curar o seu corpo, mas aqui Ele se proclamou como Filho do homem. Esse termo, irmãos, aparece pelo menos 14 vezes em Marcos e 80 vezes nos Evangelhos. Esse é um termo messiânico que só poderia ter sido atribuído a Cristo, e certamente os judeus entenderam a mensagem. Jesus é o Deus encarnado que veio a esse mundo para sofrer as nossas dores, para ser tentado, para morrer a nossa morte, para que aqueles que nele creem possam viver a sua vida. E a sua palavra nos atesta isso. João 1:1 e 14 diz: no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Colossenses 2:9 diz que nele habita em corpo humano a plenitude divina. Toda a plenitude divina. Somente Deus conhece os pensamentos humanos. Somente Deus sonda os corações. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus é Deus. Não há nenhuma dúvida disso. E mesmo sendo Deus, irmãos, Ele sofreu oposição no seu ministério. E se o Mestre, o Senhor dos Senhores, sofreu oposição, críticas, nós também sofreremos. No seu ministério, Jesus foi atacado, foi perseguido, foi caluniado, desacreditado. Não espere algo diferente. Vão dizer que você não é crente. Vão dizer que você está fingindo, ou que você está com interesse em alguma coisa. Certamente vão atacar a sua honra e a sua fé. Fizeram isso comigo. Quando eu voltei para a igreja, depois de ter me afastado, os amigos que andavam na farra comigo diziam: eu não dou um mês, isso aí é fogo de palha. Já já ele volta para o mundo.
mas a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor Jesus que está conosco. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Versículo 11 e 12. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. O mesmo Jesus que perdoa pecados e que cura, é o Jesus que tem o controle e dá a direção das nossas vidas. Jesus ordena aquele homem: levante-se. E de um salto ele colocou-se de pé, ele foi curado. A sua enfermidade física era apenas um símbolo da enfermidade da sua alma. E depois de haver salvado e curado aquele homem, Jesus manda que ele pegue a sua maca e vá para casa. E eu fico refletindo e pensando, aquele homem, ele poderia deixar a maca naquele lugar. Aquele homem poderia jogar aquela maca no lixo e não levá-la para a sua casa. Porque a sua maca representava a sua humilhação, a sua dor, o seu sofrimento, os anos de enfermidade e de dependência dos outros. Por muito tempo aquele homem sofreu ali. E eu penso que por mais que Deus tenha apagado os nossos pecados, jogado no mar do esquecimento, esquecido o nosso passado, nós não podemos nos esquecer do nosso passado, porque foi de lá que o Senhor nos tirou. Nós precisamos nos lembrar todos os dias o porquê que nós estamos de pé, porque a graça do Senhor nos alcançou. Aquilo que nos traz dor, irmãos, ou que por muito tempo nos trouxe dor, pode ser a cura de outras pessoas. Aquele homem estava levando a sua maca, e ao levar a sua maca, ele estava testemunhando o milagre de Deus. Não havia dúvidas. Alguém podia dizer: aquele homem parece o paralítico, mas não é. O paralítico tem uma maca, está na maca, e ele estava não sendo carregado pela maca, mas agora carregando-a, demonstrando que ele foi alcançado pelo Senhor Jesus. E ao fazer isso, as multidões ficaram maravilhadas e glorificaram a Deus. E nós temos aprendido aqui nessa série que em cada encontro de Jesus, tem como objetivo glorificar a Deus. Ao sermos perdoados e curados, nós somos ordenados a testemunhar da glória de Deus. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, fazer discípulos, vencer obstáculos, destelhar telhados para que outros possam se encontrar com Jesus. Os encontros com Jesus transformam nossas vidas e nos comissionam para uma vida de testemunho e missão. E há uma máxima nessa igreja de que se você não for um missionário, você é um campo missionário. Assim como o paralítico que saiu glorificando a Deus, nós somos chamados a levar a mensagem de transformação e salvação a todos que estão ao nosso redor. E nós não podemos nos esquecer de que muitos ainda estão à espera de um encontro com Jesus. Que sejamos como aqueles amigos que não medem esforços para levar os necessitados até o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guie na nossa missão. Amém? Baixe sua cabeça.